Oi! Hoje é resenha de 2 contos do livro Uns e Outros Contos Espelhados. O clássico é Negrinha, de Monteiro Lobato, e a releitura Negrinha, 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 de Ana Maria Gonçalves. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma na princesinha e na mendiga. E para ambas é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza 2 momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Esse é um trecho de Negrinha, de Monteiro Lobato. E como vocês já devem se lembrar, eu já resenhei esse conto no projeto 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Então não vale a pena eu falar tudo de novo. Então, confere no link aqui em cima o que eu já tinha dito sobre ele. Mas claro, eu vou falar uma coisinha ou outra de novo, porque não tem como fugir do assunto principal. Para começar, um ponto importante aqui nessas avaliações, as cruéis comparações. Eu sempre reclamei nos contos anteriores que os autores que estão fazendo as releituras estão optando por uma coisa muito básica, que é pegar a mesma situação do conto original e apenas colocar um ponto de vista diferente. Talvez uma exceção lá no primeiro e depois os outros 3 seguintes foi isso que aconteceu. Se no conto original tínhamos um casal conversando e no clássico a mulher falava, era a protagonista, na releitura passou a ser o homem. Num outro caso, se era uma situação entre aluna e professor, se a protagonista era a aluna, na releitura passou a ser o professor. Enfim, apenas mudando de foco. E eu sempre achava, poxa, ninguém vai tentar fazer algo totalmente diferente, tirar daquela situação do conto clássico, mas manter a temática, seja mudando de localidade, mudando de época, ou mudando inclusive todos os personagens. Bom, enfim, isso aconteceu aqui nessa releitura de Negrinha. A Ana Maria Gonçalves tirou da situação colocada pelo Lobato, que na verdade não é um tempo muito preciso de quando ocorre, mas claro, com certeza depois da Lei Áurea, porque o texto se baseia num tempo onde as pessoas se lamentavam do fim da escravidão. Pois bem, a autora Ana Maria Gonçalves não foi por aí, ela trouxe para o presente, bem presente, e resolveu colocar questões bem cotidianas. Só que o resultado já me faz lamentar de ter desejado isso, né, de ter uma adaptação um pouco mais original. Mas esse negócio de original eu volto daqui a pouco. Bom, o que acontece aqui em Negrinha, Negrinha, Negrinha? Primeiro que fica meio confuso, na verdade, o que está se sucedendo ali naquela cena. Logo de cara começa um diálogo entre algumas pessoas, a gente tem uma certa dificuldade de entender quem está falando. Mas o caso é que, numa escola, uma menininha negra de nome Maria foi atacada, entre aspas, por 3 coleguinhas, claro, todas brancas. E então, o que acontece nesse diálogo é uma audiência de conciliação entre as partes, ou seja, os pais da menina que sofreu agressão e a escola. E está todo mundo ali tentando colocar panos quentes na situação para que aquilo não espalhe para fora da escola, não vire uma notícia, um escândalo, enfim. O texto demora um pouco a se focar na mãe da criança, a Lúcia, sendo o pai o André, que não está presente ali na cena. Há uma outra personagem também que fica falando o tempo todo ali, também deixa o negócio meio confuso, que é a madrinha da menina, da Maria. Ela fica causando, para falar a verdade. No começo fica esse blá 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 entre esses personagens, a diretora da escola, aparentemente, não sei se algum advogado também fala ali, é um pouco confuso a gente entender quem está falando.
é um certo errinho ali, tá? Mas quando a coisa engrena, a gente percebe que o que aconteceu ali entre as menininhas. E trata-se de a presença de um ovo, e aí isso faz a gente se remeter ao conto original. Ovo traz um dos trechos mais dramáticos de Negrinha de Monteiro Lobato. Não há quem não fique tenso quando lê o que acontece com a Negrinha envolvendo o tal do ovo. E a gente pensa, uau, vai acontecer isso aqui também nessa releitura. Não exatamente, é algo mais amenizado, não dói tanto. Mas claro, de qualquer forma, há agressão. Isso não dá para negar, obviamente. Com a diferença que dessa vez é entre crianças. E até aí podemos dizer que o texto, a releitura está mediana. Só que num certo momento, o diálogo entre provavelmente a madrinha da menina, que se chama Angélica, e entre a mãe, a Lúcia, uma pergunta para a outra. Eu não sei quem pergunta quem, mas provavelmente a Angélica para Lúcia pergunta: mas afinal, de onde surgiu essa história de ovo? E a resposta é: uma das meninas brancas pegou o livro do irmão que tinha o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Pois é, eu pensava que este livro, Uns e Outros Contos Espelhados, era um livro de homenagens, mas Ana Maria Gonçalves conseguiu a proeza de ofender o conto clássico. Sim, porque ela diz com todas as letras que uma agressão feita por meninas brancas numa menina negra foi por ideia de um texto do Monteiro Lobato. Não precisa ser mais explícito do que isso, de condenar o texto do escritor brasileiro. E é aí que mora o problema desta releitura. Antes disso, já tinha alguns indícios, mas depois dessa afirmação clara e irrefutável, não dá para dizer que esse texto não é doutrinatório. A todo momento, principalmente aquela personagem da Angélica, digamos que ela está ali no papel da revolucionária e ela quer colocar na cabeça da mãe da menina, aliás, detalhe, né? Claro, uma mãe adotiva, esqueci de falar também desse ponto interessante. Os pais da menina, Lúcia e André, são brancos e resolveram adotar uma criança negra e achavam que estava tudo bem. Só que essa Angélica fica martelando os dois, o casal, de que eles devem tratar o assunto de racismo com a menina. Isso é dito acho que umas 2 ou 3 vezes no texto. Olha, vocês precisam falar sobre racismo com a menina. Outro indício que o texto não quer colocar todos os lados da questão, quer apenas condicionar uma linha de pensamento, pois em nenhum momento o texto diz que não, precisamos fazer com que as crianças entendam exatamente o que acontece no texto Negrinha do Monteiro Lobato. Ele não pode ser mal interpretado, é necessário uma orientação bem precisa ali para que não se confunda aquela agressão que Negrinha sofre com algum estímulo que crianças de hoje, ao lerem, possam fazer. Mas não, isso não acontece. Em nenhum momento o texto passa sequer por perto disso. E a coisa fica até pior no final do conto, revelando completamente que a intenção aqui é fazer a cabeça de quem lê e fazer um pensamento bem alinhavado com as questões das minorias. O pai da menina, da Maria, ele não está presente, mas manda um comunicado que ele quer que a situação se resolva da seguinte forma, que a escola se desculpe publicamente, que avise isso a todos os pais, que façam um rebuliço, e inclusive seja feito palestras ou um evento para discutirem racismo em todas as turmas e com os pais e mães de alunos. Maior cuidado na seleção do material didático, incluindo referências negras positivas. E o pagamento por parte da escola de sessões com a psicóloga para a Maria. Poxa, se Negrinha de Monteiro Lobato não é uma referência positiva para todos os negros,
eu não sei o que é, porque o conto original de Lobato é totalmente contra o racismo. Por que diabos as pessoas não conseguem entender isso e apenas massacram o autor dizendo que ele não era favorável aos negros, muito pelo contrário, queria que a abolição não tivesse acontecido, que a escravatura continuasse? Uns absurdos. E mais uma vez, assim como nas releituras anteriores, a autora aqui deste conto, Ana Maria Gonçalves, decidiu pegar o tema mais óbvio do clássico para usar na sua reinterpretação. Claro, foi o racismo. Só que Negrinha não é só sobre racismo. Inclusive, o texto que eu destaquei ali no começo não tem nada a ver com racismo. Muito pelo contrário, aquilo ali só fala de condição feminina. Vale lembrar que no texto, tirando o reverendo, todas as outras personagens que aparecem são mulheres, adultas ou crianças. E muita gente nem lembra disso, né? Só está preocupado com a agressão de Dona Inácia para com a menina chamada de Negrinha, que nem tem um nome sequer, para você ver como ela é tão menosprezada. Ninguém quer enxergar que o texto do Lobato trata de outros assuntos como prazer, desejos, encontrar uma existência para a vida, que talvez seja também esse um dos grandes pontos do conto. O que estão fazendo no mundo Inácia e Negrinha? O tema principal do conto não é o racismo, ele é apenas um pano de fundo para discutir sobre a mulher, sobre a relevância da mulher. Para que é a mulher? Não importa a cor das duas, se uma é branca, se outra é preta. Apenas cegos ficam interessados na cor das duas. Minha avaliação dos contos: eu não preciso dizer que eu acho Negrinha de Monteiro Lobato um conto sensacional, impecável, cheio de interpretações. Cada vez que a gente lê novamente, ele não é raso, ele tem várias camadas, os personagens são dinâmicos, eles crescem, eles mudam. Principalmente, o autor não fica martelando uma coisa na sua cabeça. Pode até parecer, mas ele diz muitas outras ali no meio do caminho. Tolo de quem não percebe. Agora, essa releitura Negrinha, Negrinha, Negrinha de Ana Maria Gonçalves, eu quase nem considero como uma literatura de ficção. Para mim parece um psicodrama redigido, o que, claro, parece um paradoxo, né? Porque um psicodrama é algo improvisado que acontece ali no calor do momento. Mas se você pensar, se você pegar um pessoal assim engajado e jogar o tema ali na roda, racismo, dentro de uma escola primária, vai surgir algo muito parecido com esse texto aqui da releitura. Por essas e por outras, para Negrinha de Monteiro Lobato, eu continuo com os 5 asteriscos. Já para essa releitura, Negrinha, 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 de Ana Maria Gonçalves, eu atribuo meio asteriscos. Meio asteriscos. Pelo menos ela acertou no português. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais uma dupla de contos de uns e outros contos espelhados. Enquanto o próximo vídeo não chega, curta esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Imantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!